Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de correção de questões do nosso livro Diálogo sobre o Direito Tributário, da editora Juspod. Neste capítulo número 1, nós vamos corrigir algumas questões cobradas em prova de magistratura. Vamos começar por uma questãozinha da FCC do ano passado, de 2019, da prova de juiz substituto do Estado de Alagoas. A Constituição do Estado de Alagoas estabelece que os municípios têm competência para instituir um imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto sobre o óleo diesel. Determina que esse imposto compete ao município em que se completa a sua venda a varejo. E ainda estabelece que o referido imposto não exclui a incidência concomitante do ICMS sobre as mesmas operações. Interessante aqui, né? O fato gerador. E nós vamos ter dois impostos sobre o mesmo fato gerador, sobre as mesmas operações. Por sua vez, a Lei Orgânica do município de Maceió estabelece que compete ao município instituir um imposto sobre as vendas a varejo de combustíveis líquidos ou gasosos, exceto sobre o óleo diesel. Quando o negócio se completar no território do município de Maceió, que sua incidência não exclui a incidência do ICMS sobre a mesma operação, e que suas alíquotas não poderão ultrapassar os limites superiores estabelecidos em lei complementar federal. De acordo com a Constituição Federal, letra A. Municípios têm competência para instituir este imposto em seus territórios. Pessoal, primeira parte da letra A. Será que esses municípios possuem, de fato, competência? Os municípios do estado de Alagoas, e aqui nós estamos falando de Maceió, né? No enunciado, mas a letra A fala municípios. Aqui já tem um ponto de interrogação. Embora sua incidência esteja suspensa até que seja editada a lei complementar, estabelecendo os limites máximos para as alíquotas aplicáveis. Outra coisa, nós temos que observar a lei complementar, sim, né? No entanto, se ela não foi editada, nós não vamos ter aqui a incidência suspensa até que ela seja editada. Veja a questão do IPVA. Nós não temos lei complementar que dispõe sobre IPVA e nós estamos pagando. Eu mesma paguei ontem o meu IPVA aqui em São Paulo, 4% de alíquota, né? Então, cuidado, essa letra A aqui está duvidosa, por dois motivos que eu acabei de mencionar. Letra B. Os estados têm competência suplementar para instituir este imposto em seus territórios. Suplementar? Caso os municípios não façam, podendo o valor efetivamente pago ser escriturado como crédito do ICMS, no mesmo período de apuração, quando a aquisição for feita por contribuinte deste imposto. C. Os municípios têm competência para instituir este imposto em seus territórios. Pessoal, será que possuem competência? O qual incidirá apenas uma vez sobre combustíveis derivados de petróleo adquiridos em operação interestadual. Aqui está aparecendo que o Estado tem competência, e na verdade nós estamos falando de ICMS unicamente, né? D. Os municípios não têm competência para instituir este imposto em seus territórios. Até agora é a alternativa que eu achei mais plausível. E E. Os municípios têm competência para instituir este imposto em seus territórios, que incidirá inclusive sobre as vendas de óleo diesel. Pessoal, vejam que nós estamos falando aqui do fato gerador do ICMS. Então, nós estamos vendo situações de bitributação aqui, né, neste caso. E mais, nós estamos falando do ICMS e o Estado ele não tem competência suplementar, é a competência do Estado para instituir o ICMS, não é mesmo? Então, assim, a alternativa correta que a banca ela escolheu é a letra D, tá? Que fala que os municípios não possuem competência para instituir este imposto que trouxe o enunciado da questão. Pois bem, temos mais uma questãozinha aqui, de 2019, Banca Vunesp, TJ do Acre, prova de juiz de direito substituto. Os empréstimos compulsórios e os impostos residuais poderão ser instituídos. Então, aqui nós estamos falando de empréstimo compulsório, estamos falando de imposto residual, e aqui a questão ela quer saber se estes tributos, eles podem ser instituídos mediante lei complementar ou lei ordinária. Então, vocês se recordam que há 4 exceções que são instituídas mediante edição de lei complementar,
não é mesmo? É basicamente isso. Questão fácil da Banca Vunesp. A. Pela União, por meio de medida provisória, devendo seu produto ser compartilhado com estados e municípios. Pessoal, a União institui esses tributos, né? Então, ok. Mas, será que pode por meio de medida provisória? Lembrem-se, onde cabe lei ordinária, cabe medida provisória, mas onde cabe lei complementar, não cabe medida provisória, né? B. Pela União, mediante lei complementar, nas hipóteses autorizadas pela Constituição Federal. Até agora é plausível essa alternativa. C. Pela União, mediante lei ordinária. Não, né, pessoal? É lei complementar. Nas hipóteses autorizadas pelo Código Tributário Nacional, não, porque nós temos as hipóteses previstas na Constituição Federal neste sentido. E letra D, por todos os entes da federação, por meio de lei ordinária, desde que respeitem a não cumulatividade. Gente, não, tá? Essa competência da União, ela é em relação às contribuições residuais, impostos residuais, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, tá? Então, nós temos essa necessidade de lei complementar, tudo bem? Então, é a União, não cabe aos estados, não cabe aos municípios, nem ao Distrito Federal. Então, é uma competência que nós falamos que é, inclusive, privativa. Letra B, considerada correta, que traz, então, aqui, né, competência da União mediante lei complementar. Quando nós temos hipóteses autorizativas pela Constituição Federal. Mais uma questãozinha da Banca CESP. Vejam que é só questão de prova recente, né, do ano passado. Essa aqui foi no primeiro semestre. Prova do TJ Paraná, ano de 2019, para juiz substituto. A Constituição Federal de 1988 prevê exceções ao princípio tributário da anterioridade, como ocorre nos casos dos impostos sobre importação e sobre exportação. Sim, esses tributos aduaneiros, né? Que acabam regulando o comércio internacional. Nesses casos, a exceção é justificada pela necessidade de ajuste do tributo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Ok. De acordo com a doutrina majoritária, a referida hipótese de exceção ao princípio tributário da anterioridade é explicada em razão de os tributos citados terem finalidade. Aqui é muito fácil, tá? Vejam, parafiscal e extrafiscal e exclusivamente fiscal. Vocês se recordam no livro que eu adoto a doutrina do professor Roque Antônio Carrasa? O Roque Antônio Carrasa, ele explica a diferença entre fiscalidade e extrafiscalidade. Lembrem-se, quando o tributo ele é essencialmente fiscal, ou seja, nós temos que ele é preponderante fiscal, essencialmente, o que acontece? A arrecadação tributária é basicamente para fins de ingresso de receita pública nos cofres da administração pública. Então, por exemplo, o ICMS é um imposto fiscal, se nós formos ver, porque a arrecadação visa a quê? Ingresso de receita tributária nos cofres da administração do Estado. Ok. Então, é a finalidade essencial, principal. No entanto, nós temos tributos que há uma finalidade que é extrafiscal. Então, nós temos, obviamente, a finalidade fiscal nesses tributos extrafiscais, mas não é a principal, não é a essencial. Por exemplo, os tributos aduaneiros, imposto de importação e imposto de exportação. Vamos pegar o imposto de importação. Por exemplo, nós que adoramos sapatos, meninas, nós temos Jaú. Jaú é a terra do sapato feminino. Tem um shopping de sapatos. É muito legal, muito bacana. Meu marido é de lá, então, quando eu vou passar Natal lá ou vou ver os meus sogros, adivinhem, pelo menos um par de sapato eu compro. Só que nós tivemos um problema muito sério nos anos de 2008, 2009, em Jaú, por conta da importação do sapato chinês. Então, o sapato chinês, ele era muito mais barato, logicamente, né? Uma qualidade, inclusive, inferior, só que acabou quebrando as indústrias de Jaú. Isso aconteceu. Quando o governo brasileiro resolveu taxar o sapato chinês, aumentando a alíquota do imposto de importação, já era tarde. Mas perceba que nós temos aqui uma barreira tributária, uma barreira fiscal, né, que a Organização Mundial do Comércio, inclusive,
dispõe regulamentação sobre essa barreira, e a possibilidade de nós termos a alteração das alíquotas do imposto de importação mediante resolução da CAMEX ou decreto do chefe do Poder Executivo Federal, que nós estamos falando de um tributo, um imposto federal. Então, desrespeita, é uma exceção ao princípio da reserva legal, o princípio da legalidade tributária. E também da anterioridade. Ou seja, se hoje o presidente da República resolver editar um decreto que venha alterar a alíquota de 10% para 100% do imposto de importação referente ao calçado estrangeiro, ele pode, mediante decreto, e a partir de amanhã a nova alíquota já estará vigente. Tá? Então, exceção ao princípio da legalidade, princípio da reserva legal, vocês sabem que é o termo que eu acho mais adequado, e também o princípio da anterioridade, seja nonagesimal, seja o anual, tá? Então, nós temos que essas exceções, principalmente da anterioridade, decorrem desse caráter extrafiscal aqui, tá? Então, é algo que eu destaco para vocês, tá? Então, para fiscal, vocês sabem que é em relação às contribuições. Nós estudamos na parte de competências as contribuições quando nós temos a delegação da capacidade tributária. Enfim, nós estudamos as contribuições parafiscais, a parafiscalidade. Inclusive, nessa parte eu cito bastante o professor José Eduardo Soares de Mello. Então, é um livro muito bom que eu trago para vocês. Então, aqui nós vamos ciscar a parafiscalidade, né? E também exclusivamente fiscal, e ficamos com esse caráter extrafiscal desses tributos. Finalizamos, então, a correção de questões referente ao capítulo de número 1. Obrigada!